Estudo Bíblico, Gênesis 50. A lamentação por Israel, a magnanimidade de José e sua morte. José revelou o forte afeto que tinha por seu pai na prolongada demonstração emocional. Para se certificar de que o corpo de Jacó seria preservado de decomposição na longa viagem ao Hebrom, José chamou seus servos, os médicos egípcios, para embalsamá-lo. E os médicos assim o fizeram. Os egípcios o choraram 70 dias. Talvez 40 dias fossem necessários para o embalsamamento. Os dias adicionais foram necessários para completar o período de luto. Passaram-se finalmente 70 dias antes que a viagem a Canaã começasse. A nação egípcia, devido ao seu respeito por José, participou do luto. Para obter permissão oficial de deixar o reino, José apresentou a Faraó o pedido de seu pai de ser sepultado em Canaã, na caverna de Macpela. Com pompa fora do comum e exibição, a procissão egípcia saiu de Gósen e empreendeu a longa viagem ao Hebrom. Carros e cavaleiros ao lado de oficiais da corte de Faraó e todos os filhos de Jacó fizeram o acompanhamento. Os egípcios fizeram ali grande e intensa lamentação, verso 10. Os nativos se admiraram com o enorme grupo de pranteadores. Nunca tinham visto nada igual. Na caverna de Macpela, Israel foi sepultado. José com seus irmãos voltaram ao Egito para retomarem sua vida normal. Porém, imediatamente o medo tomou conta dos filhos mais velhos de Jacó. Achavam que agora José poderia se voltar contra eles para executar uma vingança completa pelo crime de o terem vendido como escravo. Prostraram-se diante dele, verso 18, cheios de desgosto, arrependimento e solicitações. Imploraram perdão e misericórdia. José, com todo amor, lembrou-os de que a mão de Deus estivera em tudo o que acontecera, que o Senhor operara naquele sentido para o bem de todos. Assegurou-lhes seu continuado amor e prometeu que cuidaria de suas necessidades durante o restante dos anos da fome. De acordo com sua generosidade, ele lhes falou ao coração. Verso 21. Vemos em José 8 marcas de um ser humano abençoado. Primeira, visão. José tinha visão de futuro e sabia que Deus tinha algo para ele. Ele cria nisso de todo o seu coração. Segundo, caráter. Resistiu à tentação do pecado e foi fiel ao Senhor e a Deus. Terceiro, simpatia e graça. José agradou ao carcereiro e isso era sinal de que ele, mesmo na prisão, mantinha um bom humor, não reclamava, não murmurava e nem tinha atitude de autopiedade. Apesar do sofrimento e humilhação, José irradiava simpatia. Quarto, sabedoria para ser oportuno. Falou ao copeiro mor para que se lembrasse dele. Gênesis 40, verso 14. José tinha feito um favor ao copeiro e não perdeu a oportunidade de lembrá-lo disso na hora certa. Uma pessoa abençoada sabe aproveitar as ocasiões com sabedoria, percebendo as oportunidades que Deus lhe dá. Quinto, positividade. Uma pessoa abençoada não vê a desgraça, a dificuldade com pessimismo, mas crê que Deus mostra meios de administrá-la. Sexto, coragem. Aceitou o maior desafio de seus dias, livrar toda a terra da fome. Não se encolheu, creu na capacidade que Deus havia dado a ele. Sétimo, perdão. José perdoou seus irmãos. Uma pessoa abençoada não guarda rancor nem ressentimento e não é uma pessoa amarga, muito menos tem desejo de vingança. Oitavo, esperança na justiça de Deus. José não respondeu às acusações e nem ficou murmurando, revoltado com Deus e com todos à sua volta. Tinha consciência do que lhe havia acontecido e esperou com paciência e tranquilidade na justiça de Deus
e nunca, em momento algum, perdeu a visão do reino de Deus. José foi abençoado em sua casa, foi abençoado na cisterna, foi abençoado como escravo, foi abençoado como prisioneiro, foi abençoado como governador de um país poderoso em sua época. Mas foi abençoado em todas as situações porque não deixou que a dor e as injustiças e nem o poder que lhe foi conferido por Faraó o contaminassem. Continuou a ser íntegro apesar das circunstâncias. Não houve sofrimento que o fizesse se corromper. Ele não se tornou uma pessoa amarga, revoltada, injusta, nem abrigou em seu coração desejo de vingança. Em tempos difíceis como os nossos, o único projeto capaz de dar certo é o de José. Não assuma as dificuldades como irreversíveis. Não aceite o ódio e a revolta em seu coração. Se você cair na cisterna ou na prisão da depressão, da angústia, do medo, da frustração, da derrota, lembre-se, sempre há um modo de sair da cisterna ou da prisão. Não tenha medo de crescer. Peça sabedoria a Deus para saber lidar com as bênçãos e com o seu sucesso. Não acredite que existam situações imutáveis. As tentações e lutas vêm na proporção da nossa força e Deus nos dá graça e coragem para enfrentá-las. Não se assombre diante de grandes desafios. Se Deus te escolheu, é porque o Espírito Santo vai te capacitar. Quando Israel e sua família entraram no Egito, somavam 60 pessoas. Quando o povo saiu, eram milhares, todas abençoadas e alimentadas e supridas, graças ao entendimento perfeito e à aceitação madura da vontade de Deus por parte de José. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Esse versículo é um dos mais belos das Escrituras Sagradas, pois demonstra o dom de Deus que havia em José em perdoar. Demonstra sua capacidade de nunca perder a visão do reino de Deus e seu entendimento e sabedoria de saber que Deus pode transformar toda maldição em bênção. O poder e a autoridade a ele conferidos por Faraó não lhe subiu à cabeça. Atribuiu tudo a Deus. José foi o instrumento que Deus usou para assegurar o cumprimento de sua promessa a Abraão, de fazer de sua semente uma grande nação. Façamos como José. Em todas as situações de nossa vida, não podemos perder a visão do reino de Deus. Com a idade de 110 anos, José morreu, tendo vivido como representante do Senhor na difícil crise na vida do povo escolhido. Exigiu que seus irmãos lhe prometessem solenemente que guardariam seu corpo em segurança até que retornassem a Canaã, para o levar até a sua terra natal, onde o sepultariam. Gênesis termina com a renovação das santas promessas do Senhor aos seus escolhidos e o desafio para a realização dos propósitos divinos para Israel. José já partira. Um faraó que não conhecera a José entraria em cena para mudar o feliz relacionamento realizado pela sabedoria de José, mas um Moisés se levantaria para assumir o fardo da liderança. O Senhor Eterno não se esqueceria nem fracassaria diante do seu povo. Os ricos propósitos revelados aos patriarcas se realizariam na hora estipulada por ele.